bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dica, sou fundador da Feotec, mas aqui eu estou para falar de carros, de paixões e hoje Fórmula Drift. Vocês estão vendo aqui, ó, o italiano Federico Scherifo com a Fiorella, que é a Ferrari 599 V12 que a gente fez turbo, botou Feotec, preparou, e tem a minha Ferrari aqui também que veio para fazer o stand aqui, compartilhar o ambiente. Tem também aqui o brasileiro João Barion com a Corvette C7, que a gente também botou a mão lá e deu uma ajuda para ganhar uns HP bonito. E mais um carro de Feotec, não brasileiro, um americano que chama Taylor Hull com uma Corvette C6, os três representando a Feotec aqui no evento. E vocês lembram que ano passado, em maio, esse evento aqui, Fórmula Drift em Atlanta, eu vim com o Luiz e a gente olhou e a gente falou que um dia a gente ia estar presente aqui e ia estar bem representado. Esse dia chegou. Eu quero ver algum piloto brasileiro vindo para competir no ano que vem aqui, e aí a gente vai vir nesse evento sim, hein? Com moral aí, vamos quem sabe trazer o trailer e a gente vai aprender de verdade. E aí a gente vai botar a mão no carro mesmo, aí. Isso que eu acho que vai ser o legal. Esse ano nós estamos aqui, estamos muito bem representados, estamos com o stand aqui também, estamos bem preparados para mostrar o poder da Feotec, o poder brasileiro, todo mundo, a força que a gente tem e compartilhar esse prazer com vocês aqui é o que eu estou fazendo hoje aqui nesse vídeo. Então vocês vão acompanhar os 2 dias de competição, hoje é sexta de manhã, está começando tudo aqui na Fórmula Drift e a gente vai ver como é que vai ser a competição, vamos ver como é que funciona um pouco da Fórmula Drift. Eu também venho aprendendo ao longo dos últimos anos, estou apaixonado pelo Drift, a parte técnica assim, me atrai muito, a parte de gerenciamento de potência, de todo o esquema que faz para esses carros conseguir vir de lado, sei lá, quase 200 km por hora e aplicar uma potência incrível. Fórmula Drift aqui nos Estados Unidos fala-se que menos de 1000 cavalos nem se apresenta, agora tá bonito aqui, então vamos ver esse evento, espero que vocês curtam. O Kaká Daúde está aqui comigo também, vai acompanhar e bota na TV agora, prepara aí o chimarrão, prepara aí o churrasquinho, uma cervejinha se for de noite aí e espero que vocês curtam aí para ver como é que é o Fórmula Drift aqui nos Estados Unidos. Começando o evento aqui, ó. Temos aqui, ó, o Paraguai mais brasileiro que a gente conhece. Isso! Eduardo Arcondo. Tudo bem? Estamos aqui disputando o evento do Drift. O Arcondo, pra quem não conhece, já viu o Lexus, a disputa da batalha com o Luiz, né? Tamo indo ali ainda. Tamo aguardando pra... Ele tá pronto, o Luiz que tá se enrolando pra fazer o carro, pra botar o carro no dinamômetro, né? Estamos aguardando isso pra fazer a batalha do dia. Legal. Esse aqui é um evento que a gente traz o stand aqui, né? Então traz o nosso trailer e a gente tem tudo coisa para vender, traz os produtos aqui, traz camiseta, traz tudo e aproveita para fazer uma marca aqui, uma presença, né? É a primeira vez que a gente traz o stand no Drift, né? E o evento incrível, quantidade de gente que tem no primeiro dia já. É, né? Os carros que tem é muito legal, o show, na verdade é a minha primeira vez também aqui, né? Então é incrível. É muito bonito tudo. Não, muito legal. Vamos dar uma volta aqui. Vamos mostrar primeiro um pouco só detalhes da Ferrari do Federico totalmente pronta, né? Porque a gente acabou... Eu mostrei ela quando estava acabando, tinha alguns detalhes. Mas essa Ferrari é uma 599, acho que é 2006, uma coisa assim, agora eu posso estar enganado. Você vê que eles botam 2 freios atrás, porque um é na mão e outro é no carro mesmo. E é um motor V12, né? 6 litros, o mesmo motor da Ferrari Enzo e tem a 599, a Enzo e várias outras assim que usam, compartilham esse mesmo motor aqui, ó. E o que a gente fez nesse carro, vocês se lembram? Para quem não viu, tem um episódio que
que a gente botou esse carro no dinamômetro, que a gente fez, falou o que ia fazer, botou Fueltech nele. Só que depois o plano era justamente fazer o turbo, né? E aqui foi feito, ó, os 12 cilindros, a gente virou os coletores, né? Era o coletor virado para trás, virou, inverteu um coletor de um lado para o outro e aí ele veio para frente. E aí foi modificado para ele vir aqui e juntar os 12 em 4 em 1 num turbo aqui, que é um turbo gigante, que é uma G42 1450. Para ter uma ideia da Ferrari, é uma G42 1200. Elas são parecidas, a parte de trás é igual, mas a parte fria dessa aqui é 73 mm, essa aqui é 79. A principal diferença é porque essa aqui na verdade é um motor 6 litros, aquela ali é um motor 3,5 litros, né? Mas é para gerar, que deu 1190 cavalos, 1180 cavalos, alguma coisa assim, com 0,8 de pressão. O carro tem 710 cavalos aspirados, esse carro. Sem nitro, sem nada. O nitro aqui agora tá só pra bonito porque nem precisa, né? O carro tem potência mais que suficiente. Foi feito intercooler aqui, ó. Intercooler aqui entre os dois, ó. Entra por baixo ali na turbina. E esse carro aqui, apesar de ele ter o wastegate por cima, quem controla a pressão de turbo é essa wastegate eletrônica, ó, na pressurização. Então ela joga fora ar da parte fria, então ele é como se fosse uma pop-off, assim, o carro tá sempre cheio. Essa wastegate ela tá só por segurança aqui, ela acaba nem sendo usada, ela fica só abaixo de, ela abre, sei lá, um bar assim, mas o carro usa 0,8, abre um bar e 2, ela usa 0,8, então é só pra evitar mesmo. E o carro foi feito aqui, ó, teve que fazer umas preparações ali, melhorar a flange da borboleta no coletor que tava vazando, fizeram todo o isolamento térmico dela. Aqui tem FT, ó, FT600, tudo bonitinho ali instalado, 12 bobinas, 12 injetores, uma wastegate eletrônica, 4 comando variável. Esse carro é um dos mais complexos que tem mesmo, sabe? É impressionante mesmo, impressionante. E a Ferrari aqui é linda, né? Sou suspeito pra falar, o pessoal gosta aqui. Ainda não consegui comprar aquela calotinha que eu perdi, ó. Estamos esperando ela. Tá limpinha, ó. Bem limpinho, tudo certinho. Agora pegamos aqui o Kaká, dar uma volta. Primeiro vamos parar nos de Fueltech, depois a gente passa nos outros aí pra mostrar, porque a gente vai precisar de uma ajuda aí, vai precisar de um guia, né? Porque pra nós aqui é tudo novo, esse evento. Olha aqui, ó. Esse na verdade é o primeiro equipe que começou a usar a Fueltech na Fórmula Drift. Ele tinha um Cadillac no passado. Hey, Hardy. Good. Olha aqui, ó, Corvetão. Esse aqui agora é um ProCharger, ó, FT550 lá, ó. Esse cara aqui é bom, eu não... Taylor Hull. Depois a gente volta pra conversar, vamos procurar o Barion ali. Tá tendo um evento de circuito aqui, na verdade. É o Global Time Attack, né? Chegamos aqui, ó, equipe brasileira, Fórmula Drift. E aí? Tudo bom? E aí, gurizada? Tá aí, ó. Barulho. Nossa, é totalmente blocado, viu? What's up? How are you doing, man? Good to see you. Olha aí, ó. E aí, Anderson? Agora a gente vem pra Fórmula Drift com os carros de verdade mesmo. Agora tá pronto pra andar, né? Mais de 1000 pocotó ali no motor, tá... Não, e tanto pra vocês quanto pra nós, porque ano passado eu vim nessa prova aqui, nós não tinha nenhum carro, na verdade tinha um carro do Taylor, mas a gente não tava nem muito presente. Eu falei, ó, ano que vem... Agora tá com 3 carros, né? Agora tá com 3 carros e os Forte, inclusive, muito feliz aí, brasileiro, representando o Brasil aí, né? E a Fueltech também. Eu que tô feliz demais aqui, tudo funcionando bem, tem que agradecer muito. E aí, como é que é a programação hoje? É sexta-feira aqui?
Hoje é sexta-feira, nós temos um treino agora, depois um warm-up e logo em seguida Qualify. É à noite, né? Qualify, porque o evento principal é à noite. Batalhas à noite, Qualify à noite. E amanhã warm-up e batalhas. Que horas é, mano? Metade? Começa de tardinha. Se eu não me engano, hoje o Qualify começa umas 7 da noite e amanhã as batalhas também por aí. Legal. Vocês. Não, eu tô louco pra ver. Vai lá. Vamos lá. Agora que eu vi, ó. Aqui, ó. Tá aí já. Ficou bonito, hein? Ficou muito legal o moto, não tinha visto ainda. Brasileirão total, né? Não, a bandeira do Brasil. Agora dá um parque, mandaram bem. Show de bola, boa sorte. Aí, tamo juntos. Depois de conversa melhor. Valeu. Aí, ó. Agora é a fila pra subir. Pega ele aí, ó. Eles vão pela pista e a gente vai por dentro. A gente não tem carro de corrida, né? Pelo menos não aqui, né? Aí, ó. Esse aqui é Marcelo 2JZ, né? E aí, tranquilo? Bom? Tem uma BM também com 2JZ aqui Tem nos a Estados BM Unidos, com né? 2JZ e tem um 350Z com LS. Aí, ó. Tem dos dois mundos. Nós tava falando, cara, aqui é tudo ou 2JZ ou LS aqui, né? Não tem caso. Um e outro. Se for pra RB, não tem dinheiro que aguenta manter aquele motor, né? É. Por mais que seja maravilhoso, motor bonito, barulho e tudo mais, mas não tem como. Aí, 2JZ é 2JZ, né? É um motor mais do que comprovado e testado, né? Sim, e aguenta cavalaria acho que a violenta. maioria dos carros aqui é 2JZ, né? Carro aqui, por incrível que pareça, mudou bastante esse ano, tem muita LS agora. É, né? Muito V8, não é nem LS, mas é V8. Sim, diverso. Mas é aquela V8 é aquela velha história, né? É cheap powers que ele fala, Sim. né? Porque a potência vem muito rápido e é barato, né? Chegamos agora aqui na arquibancada mesmo. Olha só como é que é, ó. É bem legal essa arquibancada assim dos caras, ó. Eles têm umas tendas em cima que algumas pessoas podem alugar. Tem a arquibancada aqui, ó. E ó, vamos olhar dois ali já. Os caras têm, ó, arquibancada, todo mundo senta e vão ficar assistindo, mas é interessante esse ângulo aqui, os caras fazem bem pertinho até do público, na verdade. São muito antes que eu. O cara moe o pneu assim sem dó mesmo. Eles falam que o problema é durar duas passadas um jogo de pneu. Esse é o problema. Impressionante mesmo. É. Cara, essa pista aqui eu acho que é uma das poucas que o cara vê todo o trajeto, sabe? Tem muito lugar que tu fica esperando uma curva e o cara aparecer, sabe? Vamos mudar de lugar de novo porque a gente achou mais legal, mais do alto. Aqui, ó, dá pra ver melhor o ângulo da pista. Melhor de cima. É grande. Fazendo uma analogia com a arrancada, tem um fazendo burnout lá antes, lá, ó. Aquecendo o pneu. Ele tá esquentando o pneu antes de alinhar com o outro que já esquentou e tá parado lá pra ver. É. Acho que os caras separam bastante para poder treinar melhor, talvez. Olha o Viper.
E é engraçado, né? O Barion tava explicando pra gente aquele dia que depois de uns 4, 5 que você assiste, você começa a perceber daqui, quem é leigo, quem é bom mesmo e quem não é. E dá pra perceber mesmo. O cara do Viper foi mal, né? Hã? Pareceu mal o cara do Viper, né? O cara do Viper pareceu mal, o cara da BMW pareceu muito bom. É. Eles botam o adesivo na roda pra ver quando a roda para, pra poder identificar que a roda parou. E não usa muito corte, né? Parece que tá faltando potência. Os caras estão dosando bem. É o Arion? Não. Parece um verdão. Meu Deus do céu. Tem uns que na hora que desce lá assim, ó, ele já fica 90 graus a curva, assim, ó. Não, outra coisa, eu não vi agora, acho que não tem os drones ainda, mas tem os drones voando em cima. Os pilotos de drone são melhores que os pilotos do carro. É impressionante. O cara se perde na nuvem de fumaça, é só de olho Vai na fechado. sensibilidade mesmo. É, impressionante. Isso é foda, né? O treino, por isso que eu acho que os caras se afastam do outro no treino. Porque um atrapalha o outro. O pessoal gosta. Meu Deus. Nem sempre dá certo. Mas os caras saem da pista também. O Arion, ó. Como o corte é diferente, tu viu, né? Ah, segurou no corte.
agora deu pra ver porque... Pra mim, eu me atento muito nessa parte técnica, assim, né? Eu escutei uns cortes de ignição diferentes, assim, das outras injeções. E o do Barion, ele deu pra reconhecer bem direitinho todo o trabalho que a gente fez pra fazer esse corte certo, né? Que legal. Mas acho que eu não vou analisar aqui porque eu não sou analisador, mas a minha percepção, ele não foi muito bem no início. Se perdeu um pouco, foi devagar, ele travou a roda, depois ele pegou mais a velocidade, né? Quem sou eu pra analisar alguém fazendo drift? Experiência com drift? Zero. Zero. Foram juntos. Taylor Rui é bom. Cara, é bom. Esse Corvette cinza aí é o de Fueltech, é o terceiro. Mas ele parece que deu uma diminuída de velocidade no meio aqui, meio... Eles dão umas freadas assim, que chega a travar a roda traseira na hora. Acho que deve ser pra segurar, né? Mas que interessante. Mas foi um dos mais fez fumaça aí. Esse é nível alto, né? O negócio é top. Tô avistando a Ferrari agora aqui. Cara, eu tô muito ansioso pra ver o barulho dela de longe aqui. Ó. Claro, cara, sempre espera um barulho mais forte assim no tipo de Citroën D, mas ele foi devagar aqui no meio, né? É, foi devagar aqui no meio. Os fudidão, eles fazem aquele primeiro miolo aqui no pau mesmo, cara. A gente tá tentando entender, tá? Não nos julguem aqui. Sabemos muito de drift. A gente tá tentando entender e sentir, assim, fazendo um exercício aqui mesmo, de entender. É o seguinte, a gente tem que acompanhar a plateia aqui, os caras são entendidos. Você viu que eles batem palma pra alguns e não batem pra outros. Tem que seguir junto eles, pelo menos. Mas é bonito o barulho, dá pra ver a hora que subir, assim, mas ele parece que ficou bastante tempo sem acelerar. Sem acelerar. Todo esse contorno aqui, né? Ó, viemos agora aqui no... Correirinha mesmo. Ah, vacuum line disconnect. Ah, ok. Deixa eu ver agora aqui no... Acelerar de novo, né? Tu botou pra baixar vários? Eu pus pra baixar todos, daí a gente salva todos isso. porque tá sem memória lá. Show. Aqui que é uns mini pits que eles fazem, ó.
Tá aqui o U-Haul que ele veio, ó. Tem uma razão porque ele veio com o U-Haul. Eu vou chegar a Ferrari ali. Vou dar uma olhada nela também. Aí, aqui a gente se infiltrou nos boxes de teste, ó. O Federico tá aqui, ó. Deu uma andada boa. Na última volta ele tava bem empolgado, que nem falar. E o Raul, que é o terceiro de Frontec. What's up, man? How are you doing? Good to see you. See you, man. Glad to see you here. Yeah, we're doing good? Good? Yeah. Aqui, ó, supercharge. O que tava testando aí? Just making some. Só pondo uma carga no motor. Tá, pra ver. Ah, eu olhei o logger ali, tá tudo certo assim. Put it in gear. Put it in gear. Aí. Pressão de óleo, sonda, limitador, tudo bonito assim. Tudo ok. É. Eu fiz um outro teste de pressão lá, deu 68, aquele lá que acabou de 50. Mas ele tá mais baixo que o resto. isso é relativo, tá? Então o que teria que bom de noite, se tiver um medidor de compressão, vamos medir dos 8 pra descobrir. Pra ter certeza. É. Isso ali é a primeira coisa que tu pode usar, fazer, entendeu? Aí tu já descobre o teu motor, tu sabe assim se tem alguma coisa rápida, tem problema. O primeiro sinal, né? Eu não acho que seja errado, tá? Eu também acho que não. O meu C8 faz também isso aí. O meu C8 tem uns cilindros que é 60 e poucos, é bem normal isso aí. Ó, nos mandaram embora aqui, ó, Cacá. Nós não tinha credencial pra entrar certo ali, ó. Somos chuleca. Foi bom que deu pra ver já como é que é a estrutura ali em cima, né? O autódromo é grande, cara. Olha só, ali é o canto da pista. Aqui é por cima da pista, ó. Lá embaixo tem os boxes, ó. Agora. No final do dia, daqui a pouco vai começar a qualificatória mesmo. O público aí gosta. E aí, Arcon? Beleza? Que bonito. Acha que o Lexus vai andar aqui? Então vamos fazer. Eu ia pensar a mesma coisa, será que o Lexus dá pra dar um
fazer um drift assim, não? Um caminhão automático, só que não ajuda muito aqui, mas poderia pensar num caminhão manual daqui a pouco. Depois do Dino, isso depois do Dino. Depois. Agora começou o qualifying mesmo, então veio o Ryan Torque e esse cara aí agora, então, como é que é o nome dele? Mas dois são os melhores, assim, e agora qualify de todos eles, vamos ver como é que vai ser. Esse carro tava fumando lá em cima no alinhamento, meio estranho, os caras estavam desconfiados. É rotativo, ó. É 3 rotores, eu acho. Acabou o motor, pode tirar e botar outro. Tá falando mal do rotativo, hein? Não. Agora é o Barion, qualificação. Aí a torcida aí, ó. Olha lá. Cara, foi bonito, cara. Foi bonito. Só perdeu velocidade aqui, né? Ali Aqui. ele abriu mais do que o necessário naquela curva lá. O que o cara falou foi isso. Ah, então ele fez 74. É, ele falou, perdeu uns pontos ali meio pra cima, meio foda. É, mas é foda. Vamos ver agora o resto aí. Agora é o Federico. Vamos ver se faz uma volta boa aí. Ansioso. Ó. Ah, não é. Não é o Federico. Chega a ser o Federico agora, mas não foi. Deixa eu ver ele. Estão falando agora do Federico, como é que eles botaram um turbo num V12? Ah, tá lá, ó. E aí? Vamos filmar ele. Vamos torcer? Sim. Ah, vai. Brasil, Itália. Ó, lá vem ele. Tá rápido? Cara, foi bem, hein? Ó, que legal. Cara, foi bem, hein, meu? Foi bem, hein? Ó, você tá falando, uma das melhores voltas que eles já viram do Federico
Que legal, hein? Bah, é uma moral pra nós. Porque na verdade, pela melhor volta que ele já fez, assim, os comentaristas dizendo boa resposta da borboleta. Tá bom o acerto, hein? Cara, o carro perfeito, né? O carro é bem liso, cara. Tá Bem, bonito. o barulho do V12 Turbo é bonito, não é forte, né? Mas é bonito. Mas é que sabe que não é forte, ele botou um escapamento muito fininho pra trás. É uns tubinhos assim, ó. E vai até atrás. Ter pegado aquela turbina ali e feito um cano assim, ó. Não pode, regulamento tem que ir atrás da roda traseira. Vamos lá, Federico. 79. Que lugar ele tá? 22? Tá difícil de ver, né? Cara, tá difícil de ver, mas ele tá acima do Barion. Tá acima, o Barion foi 74. Yeah, good. Ele foi em 22º. Realmente, falaram que é a melhor volta que eles já viram dele. Que legal. Show de bola. Missão cumprida. Um pedaço dela. So, enjoy the first ride. Was good, right? It's amazing. I was telling him I was so proud to hear, and when the announcer they saying like that's one of the fastest or the best runs they ever seen. Yes. The car is a different animal, doctor. I was emotionally touched when we did testing. Now I understand it's real. You changed the car. It's another car. And having you here, I just feel more confident. You understand? Yes. I'm excited. Let's get this. Die. We got this. Awesome. Thank you. Acabamos a noite aqui, na verdade ainda não acabamos, tem que ver o Barion, se o Barion consegue classificar. Sábado agora, dia da corrida mesmo. Na verdade tá cheio aqui, ó. Mas antes, mais cedo, tava mais cheio ainda. Agora, na verdade, os carros já foram todos pra... Já subiram todos pro evento mesmo, pra lá pra cima, pra alinhar. Mas aqui o negócio... Ó, treinando ali, ó. Tem vários stands ali, ó. Olha ali. Estão fazendo ali alguma ação ali, dando um zerinho em volta das pessoas. Mas agora todos os pits aqui, ó, o pessoal já subiu todo mundo pra alinhar os carros lá. Eles fazem tipo eu mostrei ontem, eu mostrei anterior no vídeo, né? Um mini pit lá, digamos assim, pra estar perto da corrida. Na verdade, o certo é eles ficar lá em cima, mas na verdade é ficar todo o público junto, né? A Toyota muito forte aqui. Marca de pneu, tem vários aí. Aqui as camisetas, ó. Legal. Vários stands aqui, ó. Aqui tem umas placas japonesas pra botar na frente do Mazda, ó. Ou na frente do Supra. Cayenne filters, dos filtros. Óleo. Bride, os bancos. Isso é legal, hein? Só que isso aqui tem muita falsificação, né? É impressionante, né? O cara já não sabe se é original, né, ou não. Deve ser original, né, obviamente, mas... $1.200 esse banco, 1.130, $1.700, é. 2.300. É. Aqui os selos, é.
Impressionante, a Toyota tá presente, estava na NHRA semana passada. Um baita no stand, Tá que tem outro fazendo a promoção. Ela patrocina 2 times grandes, né? Um é o Papadax Racing aqui, ó. Sim. NGK. Lá é o pódio, ó. Vamos ver se a gente chega no pódio, mas aqui vamos ser bem honestos, na verdade é bem difícil, né? Só de estar presente esse ano aqui já foi uma vitória, assim, ter alguns carros, mas é bem difícil. O nível, assim, dos times top é realmente altíssimo mesmo. Texas Speed, que faz os motores aí, bastante V8. Legal essa E36 aí de corrida, né? Aí tem um monte de livro para criança. Deixa eu levar um figurinho. Olha só esse aqui. Esse cara aqui, ó. Ele mesmo que escreve os livros. E tem os livros para criança sobre carro, ó. Ele tá assinando agora aqui. O cara mesmo que faz, escreve. Muito legal a ideia. Eu já tinha visto esse livro aqui, o ABC dos motores e turbos, ó. Várias coisas de Supra, de coisa de colorir. Thank you, man. Very welcome. I just Appreciate. É legal, quando eu vi, na verdade, que o cara mesmo que escreve ali, é legal o cara ver, batalhando pra... E esse livro aqui, ó, vende pra caramba esse livro. Na internet, eu tinha visto várias vezes. Pensei em comprar, mas nunca tinha comprado. Aqui o stand da Toyota, ó. As pessoas levam pneu, ó. Assinado, deve comprar. Isso aqui é Ford, AutoZone, várias empresas juntas, ó. Essa camiseta. O banner ficou bem posicionado aí, ó. Então, ó, a camiseta da Ferrari é o maior sucesso de vendas aqui, ó. A da Mercedes tá vendendo bem também. Vamos agora, tá todo mundo preparando pra Top 32, que é as primeiras eliminatórias, ó. Vamos fazer um exercício aqui, um hiking, né? Caminhar aqui pra cima. Olha só, aqui, ó, é a vista dos boxes, ó. Já estão andando lá. Aqui é a vista dos boxes, ali tá nosso box, nosso trailer, ó. Dá pra ver, ó. Todos os boxes ficam aqui embaixo, ó. E aí lá no outro lado tem os carros que estão correndo nos outros eventos, né? Dá pra ver bem nossa estrutura ali, ó. Tem uma coisa aqui na Geórgia que pra mim foi uma grande surpresa quando eu mudei para os Estados Unidos, que é a vegetação, ó. Vocês estão vendo todas as árvores verdes aqui, ó, bem verdinha, lá no fundo verde, bastante verde. Cara, essas folhas caem todas assim, em um dia que começa o outono, lá por outubro, assim. Dá um vendaval, cai as folhas, tudo fica sem folha nenhuma. E aí agora, faz uns 3 semanas atrás, umas 4 semanas atrás, praticamente não tinha folha. De um dia para o outro nasceu
tudo as folhas assim, impressionante. Já tá batendo o coração? Já tá batendo o coração. E aqui, ó, vamos passar, tem um... É legal que o estacionamento aqui sempre junta uns caras que gostam de carro, obviamente, né? E aí os caras fazem um lugar que é tipo um mini encontro, assim. É, que não tem nenhum carro muito legal, não. Esse carro feio aqui, essa Lincoln Tabajara aqui, roda de Magal aí, ó. Você tem que falar com quem que será que é o dono disso aí. Ah, deve ser algum chongo por aí, viu, meu? Espero que seja do Felipe Andrés. Ou não, é da patroa, da Marina, na verdade. Olha aqui, ó. Ducktail na 525. Essas BM aí a gente achava grande, né? Agora já ficou um tamanho certo. O Alex Wagner, amigo nosso, tem uma muito top, né? Ó, aqui já tem umas coisinhas legais, ó. M4. C7 com asa gigante. Aí os Ômega australianos, na verdade o Pontiac GTO. Ah, duas portas, legal. Isso é na plataforma de um Camaro, né? É? Ou vice-versa. É, esse aqui já é V8 aqui. Mustang socado, é o que mais tem. Esse Honda aí, Type R. Gostei mais dessa, ó. Ah, essa aqui tá legal, hein? O cara tá andando, tá? Vem andando, ó. Isso aqui tem placa, ó. Caçamba aqui de inox, de ferro, né? É, mas não tem placa, viu? Ou não, deve ter aqui, ó. É, placa não tem. Detalhe do retrovisor, né? Que legal, cara. Olha os miatinhos aqui que os caras deixam os farol abertos, ó. Olha isso aqui. Wide body, rodinha pra fora. Honda B, aspiradinho. Bem limpinho, hein? Nissan. Olha isso aqui. É legal. Os caras têm uns... Mão direita. Supra novo que ainda não digeri completamente, mas um dia eu vou gostar. Olha aqui, BMzinho, os caras maldosos aqui, ó. Turbina grande. Legal. Uma M2, ó. Ah, ó. Turma do Arconda aqui, ó, Lexus. Tu viu os adereços tuning que o Arconda botou no capô? Ah, aí, ó, é irmão dele. É. Lexus. Qual? Isso aqui é legal, essas variantezinhas aqui, ó, Jetta, né? Ah, o cara fez a tampa toda pintada aqui, né? Só a roda não combinou muito. Podia ter... A roda que podia ter feito uma... Aham, esse corte foi legal. Se eu trocasse a roda ia ficar melhor. Ah, um carro aqui. Grand Touring. É, esse tá demais também. Esse aqui, olha o tamanho desse brinquedo aqui, né? Lotus. Mas olha esse aqui, ó. É ou não é bonito Supra, né? Deixa eu ver que pneu o cara botou aqui. 285, 35, 18. É, eu botei um 305, 35, 18. O Trueno. Corolinha antiga. Esse é o papinho lá. Pois é. M3. É um Datsun ali, ó.
Olha o escapamento que nem a do Luiz, ó. Um acorde wagon. É raro esses aí até. Ah, olha aqui, ó. O cara fez um reboque aqui, ó. Tralude. Acho que não dá pra viajar ali, igual o carro. Dá pra viajar ali ou não? Tá, um C8 com roda e plotado. Quando o cara vê um piso assim, o cara já sabe que... Mas é umas marcas pequenas aqui, ó. Marca de moto, né? Honda, uma Ford. Olha essa Mercedes aqui, ó. Legalzinho. M3. Ah, legalzinho. Ah, isso aqui é um projetinho tipo... Que legalzinho. Que legal, cara. Olha só. Muito legal. Painel bem feitinho ali, ó. Legal, né? Cara, é legal isso aqui, né? Tava dizendo, isso aqui é bem uma coisa que o cara gosta. Orna comigo isso aqui. É, ó, vamos anotar o Instagram dele aqui, ó. Muito legal. Aí é umas Volk, ó, as rodinhas. Deixa eu ver que pneu é. É ar-condicionado e tudo, cara. 225 45 15, ó. Que legal, hein? A 325 40. Não, 225. Muito tri, gostei disso aqui. Não, o cara me parou e falou, Anderson. Aí ele disse, eu vi teus vídeos e tal, e a gente, às vezes eu acho que os americanos não veem os vídeos, né? É. Mas o cara tá dizendo que viu o vídeo, falou do Corvette, falou da Ferrari, e ele tem aquele Honda amarelo com um reboque atrás dele. É dele. Aí ele tava querendo botar na Fueltec naquele ali. Bem, legal isso aí. Daí aí, parece que eles estão andando, vamos lá pra assistir a corrida. Legal esse encontrinho. Ali, ó, tem as rodas, ó, race. Olha aí, quem chegou. E aí, gurizada, olha aí, e aí? Beleza? Bom? E aí, beleza? E aí, meu? Bom? Então, senhores. E aí, cara? Como é que tá? Tô perdido aí. É o Japa, né? Aí, ó, beleza? Japa Cabeçotes, né, ó, também. E aí, beleza? E aí, Gabriel que vai vir pro Fórmula Drift. Bora, ano que vem tamo aí. Bom, vai ser bom, hein? E aí, seu Fernandinho? Ó, que camisa bonita, hein? Olha que camisa bonita, hein? Eu nem gosto da Ferrari. Aí, ó, viu? Tá lá, vocês chegarem lá, não? É, mas lá agora tem quase ninguém, porque tá todo mundo assistindo a corrida. Seu Zé Stout, Fórmula Drift. Te dá uma vontade de vir na Fórmula Drift? Deu vontade de vir e participar também, né? Aí, ó. Muito legal, cara. Show, né? Mas tem novidade pro ano que vem, hein? Aí, ó. Vai ter novidade. Opa. Ó o suspense, ó o suspense. Olha aí, ó. E aí, tudo bom? E aí? Como é que tá o senhor? Viu o senhor estacionando ali? Tudo bom? Olha aqui, nós estamos caminhando. Olha o que tem de gente aqui, ó. Lá vem dois já, ó. Deixa eu apresentar esse cara aqui, ó, Gabriel Ramalho, brasileiro, né? Quem conhece o Drift no Brasil, já ouviu falar nele, o táxi, né? BMW Táxi. Isso.
E agora tá preparando uma aqui nos Estados Unidos, né? Vambora, ano que vem a gente, hein? Aí, ó, mais um, estamos falando, ó, os pilotos brasileiros invadindo o drift americano aí, ó. Colocar pra moer aqui. E já pode falar que é o projeto ou ainda é segredo? Vai, você que manda. O que você acha? Então, ele veio esse tempo no Open House ali na Feutech, né? Não sei se no aniversário da Feutech teve um evento e o Gabriel veio e a gente tava trocando ideias sobre o que fazer e tal. E aí já começou a rolar umas ideias meio diferentes na história, né? E saiu a ideia no dia já e falou, é isso, bora, vamos pra cima, vamos. Já entramos, já começamos a pesquisar e já estamos com o motor comprado, tudo certo, né? Vai falar o motor ou não? Vai. O que você acha? Fala aí então. O que você acha? Vamos ver o que o pessoal acha. Então, a gente vai usar um V10 Turbo, né? A gente da vai BMW, usar né? Da BMW e mesmo. só um detalhe é o seguinte, ó, um ano atrás eu vim aqui na Fórmula Drift de Atlanta e no meu vídeo eu e o Luiz voltando pra Feutech, a gente ficou discutindo qual seria o nosso projeto de motor de carro de drift. E o meu projeto ia ser um V10 de BMW, justamente pelo barulho turbo, porque eu acho que é o carro que vai fazer um som animal, vai gerar potência animal e é um motor muito disponível aqui nos Estados Unidos. BMW V10. Tu teve uma M5, né? Cara, ó, aquilo é legal, hein? Em minha defesa, ó, vocês viram no vídeo da semana passada, no papo com o Marcelo Pires, o que eu falei de fazer uma M6, é que ele não viu o vídeo ainda, porque esse vídeo não saiu ainda. Então eu contei o meu projeto da M6. Cara, aspirado eu tenho um projeto, tu sabe, né? Já quase fizemos esse ano uma M6, uma BMW M6 V10, escapamento direto, de titânio, uns 5 e 1 de cada lado assim. Vai ter que cruzar, né, pra dar o... Sim, pra afinar mesmo. Afinar mesmo. Comando Chirique, 10 borboletas eletrônicas, já é original. E câmbio manual. E depenar o carro assim, do tipo, tirar 600 kg de fio assim do carro. Que aqui é tudo V8, na verdade. Tudo V8. O V8 ou JZ? Assim. JZ. Tem a Ferrari do Federico, que é um V12. E tem aquele Aston Martin, que é um V12. Aston Martin, isso. Bonito barulho aquele carro. A gente tá postando num projeto inovador, né? Vamos chamar um cara que entende um pouquinho de motor aqui, ó. Ó, Zé, vem cá. Oi. Estamos falando de motor aqui, acho que tu entende um pouquinho, né? Mais ou menos. Quem não conhece, ó, Zé Stout, que é o cara que eu acho que eu aprendi muita coisa com esse cara aí, uns 20 anos atrás, ou 15 anos atrás no Brasil, né? A gente inventou muita coisa no início da Força Livre Dianteira, você lembra? Não, o Zé é um construtor de motor, digamos assim, mais habilidoso, né? A gente tá falando agora do V10 da BMW, né? Já largou? Já largou. Já meteu o pau. É um motor que é animal aquele motor. É animal aquele motor, a gente tá vendo as possibilidades de dar uma apimentada num projeto para ano que vem, hein? Não, se não tiver 1000 cavalos, a gente apresenta aqui. Não, se não tiver 1000 cavalos, nem bota a mão, né? É isso aí. Cara, isso aí tem que trazer no dinamômetro lá. Aí, o detalhe é o seguinte, vai ser não podemos deixar o Anderson mexer no boost contra. Já vem com motor reserva, né? Vem com motor reserva. A gente dinamita um, descobre o limite e vai pro outro. É, isso aí. A gente tá tentando ver se faz funcionar o mais rápido possível para começar a desenvolver, né? Porque não tem nada, digamos, de preparação mais pesada assim para esse motor, né? E cara, que a gente tava falando, esse motor no Brasil ele é difícil de achar, caríssimo, né? Isso. Mas aqui, cara, tu encontra no eBay, é um preço absurdamente barato, né? 4, 5 mil dólares, acho esse motor bom assim, né? Então, o que ele tá falando assim, não dá pra nem se apegar muito, se quebrar o motor, por exemplo, assim, é uma despesa relativamente barata de descobrir o limite. Né? Descobrir os limites, porque, por exemplo, vai saber, é uma pistão forjada, beleza? Sim. Mas não precisa muita mudança drástica, né? A gente já descobriu algumas particularidades que a gente vai desabilitar do motor até. Tipo os vanos, a gente vai tirar fora, deixar ele já num cruzamento de potência. É fácil de travar isso? Existe um kit que já é vendido para colocar as polias, que é caro pra cacete, é mais caro que o motor, né? Só que eu vou fabricar elas, né? Eu digo, pra quem não sabe, o Zé foi o cara que inventou o AP 16 válvulas com 2 polias de comando, tá? É o único até hoje, né? Que aquele que era do Pasqualetti, depois foi do era do Crollo, agora é do Pasqualetti. É do Pasqualetti. Eu vou desenvolver as polias para esse assim, motor pra ele. Isso. Mas ele é concorrente, né? Não, ele é concorrente atrás, mas um comando toca o outro por 2 polias, com engrenagens. E essas engrenagens possibilitam a gente modificar elas e transformar elas reguláveis. Né? Que legal. Viu? Eu já nem sabia que eu ia abrir essa surpresa para vocês aqui, mas já pegamos os caras no flagrante aqui. Vai ter mais um carro de drift agora pro
Mas tu mais que ninguém sabe que eu nunca escondi nada. É. Não, é legal. E o bacana é o seguinte, tem vendo... Pra mim, esse evento aqui é muito importante porque ano passado eu vim aqui e nós não tínhamos praticamente nada. Esse ano a gente já está aqui como patrocinador, já está expondo, já tem 3 carros no nível razoável, né? O Barion qualificou em 30º de 32, qualificou mal, mas qualificou, já é uma vitória. Já é uma vitória. Já é uma vitória estar aqui, melhor ainda é se qualificar. O Federico qualificou em 22º, que foi a melhor posição da história dele. E o Taylor Hull qualificou em 16º com o Vamos ver isso aí. Se bananaram aí, ó. O que mais me chamou a atenção é o público também, né? Cara, impressionante. É impressionante o público, o pessoal vibra muito. É impressionante. Cara, o público americano tá me surpreendendo tanto na corrida de arrancada quanto na de drift. Não, o Zé pegou aqui, ele As fez duas melhores provas. Exato, né? ele fez umas férias, uma viagem aqui pra desopilar a cabeça. Pegou exatamente a NHRA, que foi muito legal lá em Charlotte, né? Sim. E pegou aqui a Fórmula Drift de Atlanta. Teve um amigo meu que me indicou essas duas provas aí, né? Mas foi boa de não, foi uma indicação do Anderson aqui. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com eles aqui. Foi uma boa muito prova. legal, cara. Vamos tá, agora queremos ver essa BMW. Ah, e detalhe, é uma BMW E46 com motor BMW V10, então não é nem... Vai ser uma E92. Ah, nevou E92. Ah, chega uma 46. Tá, já falou do kit? E92 com kit Aerofight. Ah, mas aí sim, vai chamar Vai ser a única da FD. Vai ser legal. Legal. Show. Vamos procurar um lugar pra sentar porque tá lotado esse negócio aqui. Vamos lá. Estamos tentando achar um lugar aqui, ó. Olha o que tá cheio esse negócio. E aqui, vamos nessa arquibancada aqui, ó. Que é a lateral aqui, ó. Parece que aqui tem uns lugares. É grande o negócio. Vamos pegar uns lugares ali no meio, ó. Animal. É legal ver uma vista diferente. Ontem a gente tava sentado lá, ó. A gente tava sentado lá. Agora há pouco a gente assistiu lá de trás ali, ó. Ali, ó. Bom lugar. Legal, hein? O cara veio de lado ali. De lado. Deve ser tão fácil fazer isso. Deve ser. Aqui, ó, tá falando a 1000 HP. Ah, eles falam aqui, ó, olha só. João Barion e o Frederic Asbo. O cara é da Noruega. É. E aqui a gente tá olhando o celular, ó. Tá ao vivo, eles passam lá naquela tela lá também, ó. Naquela tela lá eles passam. Vamos lá, Barion. Barion tá classificado em 32º, esse cara é tipo... Não, desculpa, o Barion tá em 30º, esse cara é tipo o terceiro. Vamos lá. Tá ali, ó, os brasileirados aí, ó, sentados, ó. Lá vem, ó, lá vem. Ah, cara, tá perto. Tá perto. Ah! Pegou bem no final ali, ó.
Pô, só que o cara é foda, né? Tô filmando o celular aqui pra ver, ó. Ah, não tocou, mas Miller. Meu Deus, né? Ah, foi foda, hein? Não tem como ganhar essa. Ele cruzou 2 vezes por fora ali, né? Acho que isso aí. E outro cara fez. O Barion deu uma entrevista, eles estão verificando. Tem um problema na coluna de direção dele, diz que eles estão tentando ver agora. Ele pediu tempo ali, pode ficar 6 minutos, parece, uma coisa assim. É uma coisa que a gente está vendo agora. Eles têm 2 chances, né? Nas eliminatórias, vai uma vez na frente e depois o cara vai atrás. E agora o Barion pediu tempo imprevisto para revisar uma coisa no carro, porque ele disse que tem um problema na direção ali. Pelo menos eles dão tempo de revisar alguma coisa. E o cara já está esquentando o pneu lá, dá pra ver. Vamos de novo agora. Ah, não era. Já se bateu. Achei que ia dar. Não foi o jogo agora, acho que vai ser ou vão dar um tempo pra depois, ou perdeu já, não sei, vamos ver. Olha só, eles estão botando aqui, tem um relógio, ó, 2 minutos e 30, e os caras cronometrando, ó, o tempo que ele pode ficar. Ó, agora vem o Ryan Turk, que é eu acho que é o Yaris, ou o Corolla, não sei o que é, ele ganhou a primeira etapa, é o amarelo ali, ó. E é o cara que é o campeão do ano passado, é o pica. Ah, ele errou, o Turk errou. Será que ele é o primeiro, né? Não sei se tá no primeiro. Olha o Supra ali, ó. Olha o estilo da polícia aqui, ó. Acho que agora vem o Barion, ó. Ó, tem um que veio andando e não voltou andando aí, ó. Tá fumando. Ah. Parece que um eixo tá quebrado, parece que fazia fumaça só num pneu. Putz. Parece que fazia fumaça só num pneu, ó. Olha aqui, ó. Ah, vinha fazer fumaça num pneu só. É, deve ter quebrou um eixo, né? Acabou a corrida pro Barion, mas cara, não foi ruim, obviamente é muito foda isso aqui. É um nível absurdo mesmo esse negócio. Dá pra dizer. Nós temos um brasileiro representando aí. Tava na torcida aqui, Barion, mas vamos continuar a torcida para os próximos eventos. Agora vamos torcer pro italiano e pro Federico e pro Taylor Hull, vamos ver. Ó, Federico versus o Ken Gushi. Japão, né? Ó, o Federico falou 1000 HP, né? Nós temos que atualizar isso aqui, ó. Agora a Ferrari, ó. Now coming down into that first inside. Well, Zach, how you see Lucas Felipe coming up the hill. Look at Fetty.
Pareceu devagar, pareceu não fazendo muito de lado, assim, né? Vamos ver. Aê! Acho que ganhamos agora, hein? Só ele não fazer nada errado. Uhul! O cara parou lá, ó. Tá, com isso nós avançamos, acho. Mas ele errou ali, né? Quem errou? Ele saiu fora da pista. Não, o cara perdeu, acho. Sim. Deixa eu ver aqui, ó. O cara... Tá, isso significa que a gente passou pro segundo round? Talvez sim. Show. Vamos ver. Federico passou. Show. Isso aí, cara. Isso aí. Tá bom? Pelo que eu entendi, primeira vez na vida que ele entra no top 16. Caramba. Que legal. Aí, ó. Papadacas. Esse cara é foda. Olha só os caras jogando camiseta ali, ó. Um brinde, sei lá. Olha que legal. Isso aqui é fila pra assinar, eu acho, ó. Pra alguma coisa aqui. Aqui, ó. Esses aqui já estão fora, ó. LS florzão, que nem o do Luiz, ó. Que interessante, as mangueiras de água tudo rígido, ó. E aqui esse aqui é um 4 cilindros. Será que dos... Não sei que 4 cilindros é, alguém sabe que 4 cilindros é esse aí? Deixa no comentário. E aqui o trailer da FT, ó. Vamos ver o Federico, a reação dele. Segunda vez na vida que ele qualifica nos top 16. Segunda vez. Deve estar muito feliz. Quem é que vai ganhar? Aqui é o jogo de reação que a gente faz, ó. Vai lá, vamos lá. Vamos de novo, pera aí. Ó, não, tu ganhou. Hey, congrats, man. Achei o homem aqui, ó. Grande, dottore! Muito bom, hein? Yeah, muito bom. Sim, muito bom. Sim. Parabéns. Yes, I'm very happy. That's awesome, man. I'm so happy. The car is no, fabulous. You don't have to. I don't know how to explain. I have the data log on my head when I see the lap, so I don't even need to see the data log. I know everything is great. Thank you, and it's very important, you know, this atmosphere that we're living now. We worked for this. We talked about it this winter. Remember, in November, we imagined this, and we're making it happen. That's awesome. It's awesome. Now, thank you. Next step, See, top 8. of course. Now we have Twerk, and then we have Asbo, and then we have Matfield in the final. Perfect. If you want to be the champion, you need to get everything. Man, Thank you. Sometimes luck comes behind. Justo. Yes, exactly. Good luck, man. Thank you so much. Thank you. That's awesome, man. It's so awesome. happy. Yes, I'm very happy. Olha que legal, assim, ó. Aqui, ó. Pessoal, tudo olhando, ó. Olha o movimento aqui, ó. Todo mundo muito louco, muito impressionado com a Ferrari. Segunda vez na vida que ele qualifica nos top 16. A Ferrari lá, a minha, né? Todo mundo curioso. Deu uma esfriada aqui, vendendo um monte de moletom também. Tá bem legal, bem até acima do que a gente esperava de repercussão, assim, com o evento. Deixa eu lá, vamos lá falar com o Barion, vamos ver como é que tá. A gente sabe que provavelmente quebrou um semi-eixo, alguma coisa assim, e o carro ficou sem tração no lado, mas as partes. Cheguei agora aqui para falar com o Taylor Hull, que é o cara que toca o C6. Let me speak in Portuguese, in English Yep. now. Yeah, you gotta do both. So this is Taylor Hull. He's the driver for the C6 Corvette. You used it to drive the Cadillac, right? Yeah, we had the Cadillac for 4 years, I think, and we kind of just felt like I got the most that I could get out of that car, and I wanted to do something lighter and a little bit bigger tire,
and something that somebody else makes suspension parts for more than just me. Because if I broke something on the Cadillac, I had to make another one. So it was just time to do something new. Oh, awesome. And you've been using Fueltech since the Cadillac, right? Yeah. So you're the very first Formula Drift racer to use Fueltech on the Formula Drift. Yep. So we started in 2017 on the FT500. We were having trouble with some of the other systems, and my buddy Nicholas down in Griffin, he's like, you need to take all that crap off your car and put this thing on here. I guarantee you that's the problem. When we put this on here, it's going to fire up and it's going to do good for you. And I'm like, all right, man, I trust you. And that's what he did, and that's what happened. So it's been running great ever since. That same system's still in the Cadillac right now with a new owner, and we've got the FT550 in this car, and no complaints. That's awesome. We're very happy to have you on board, and hopefully to get Fueltech growing on Formula Drift. It's a new adventure for us as well. We're very excited. So we gotta kick the Motex and those guys out and Fueltech the world, right? That's the plan. All right. Thank you. Congrats. Absolutely. Thank you. Appreciate. Mostrar o carro aqui, ó. Os bancos igual o meu, ó, do C8, ó. Tudo limpinho por dentro aqui, um carro bem de corrida, ó. Já mostrei o motor, é um supercharger centrífugo, tudo por corrente. Um pouco diferente do Baryon. O Baryon é o na frente, ó. Que legal. Às vezes dá umas batidinhas mesmo, ó. Olha aqui, ó, vai com tie-up mesmo. Os para-choques tudo arrebentado, ó. É um cara muito gente boa, ele é da Geórgia mesmo. E aqui perto de Atlanta. E ele sempre andou assim no meio do pavilhão, assim. É muito difícil ser no topo, né? É um conjunto bem elaborado, como qualquer tipo de esporte, né? Vamos chegar aqui no Baryon, vamos ver qual que é a situação ali. Tá ali o homem, ó, uma cuzão da NASA. E aí? Para, o que aconteceu? Ficou 4x1? Bom, mais ou menos isso. No treino antes das batalhas, né, a gente deu uma batida contra o piloto. Sim. Nessa batida a gente quebrou roda, quebrou algumas coisas, deve ter danificado o diferencial por dentro, a gente não tinha como saber. Daí na segunda volta, ou o diferencial ou a ponta interna do axle, né? Sim. Daí na segunda volta... Eu vi, deu pra ver, foi saindo, fumaciava essa roda aqui, fumaciava a roda assim. E a outra nada. Mas vamos lá, pelo menos deu pra ver que a gente tem um carro bom, é competitivo. Ontem a gente estava também bem chateado porque eles teve problema com o carro antes do Qualify, né? Estourou a linha de vácuo e daí a gente não conseguiu quase qualificar. Arrumamos tudo, ganhamos pra hoje, os treinos legal, a batalha, a primeira volta legal com o Asmo. Cara, mas se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Qualquer um fazia. Um orgulho brasileiro aqui, ó, representando o Brasil na Fórmula Drift. Qualificou, que parece fácil também, né? Mas não é. Mas não é, e hoje a gente vinha legal, primeira volta boa. Cara, vai sair. Daqui a 2 semanas tem Orlando, vamos pra lá acelerar. Aí, ó, quem é de Orlando, quem estiver por perto de Orlando, vai lá pra torcer e assistir, vamos lá que vai estar top. Fiquei feliz, é uma brasileirada aí violenta aí também, né? Tem bastante gente. Muito brasileiro, né? Que legal. Adoro. Trazendo, né? Show, meu. Isso aí. Vamos pra Tamo próxima. juntos. Valeu. Valeu, obrigado. Então, vamos lá, agora ele vai preparar pra Orlando aí. Cara, não sei se é porque eu tenho um Supra agora, eu tô fazendo o meu que eu tô apaixonado. Olha que coisa linda esse Supra aqui, ó. Motor, admissão, bomba hidráulica, damper, alternador, uma estampa de válvula billet ali, ó. Que coisa linda. Wide body. Mas T30, as rodas igual a minha, ó. Que coisa legal. Muito legal. O que mais tem aqui, ó? BMW com V8, ó. LSzão do mais bem antigo até, ó. Não é nem admissão de LS com borboleta. Ah, é turbo ainda. Legal. Supra novo, ó. Motor 2JZ. Também, ó. Intercoolerzão. Aqui já é, ó, também 2JZ, só que essa aqui é acho que é 1JZ, com a admissão da aspirada, ó. Bonito, hein? Muito legal. E Federico aqui, ó,
Vamos voltar, vamos conversar, vamos preparar para a próxima. Olha que loucura que tá. Olha aí quem apareceu. E aí, como é que tá, meu? Tranquilo? Opa. Tá limpinho os carros aí, ó. Tá brilhando. Brilhando que agora tá tomando conta pra não deixar mais os carros sujos. Isso aí. Tem que fazer um semanal quase, hein? Tem esse bastante pólen carro aí. pra limpar. Show os carros. Vim ver ela como tá aí. Viu? Tá aí, ó. Tivemos que tirar um pólen dela hoje já, porque tava feio aqui. É, já tá parecendo de novo, né? É. Eu achei que tinha acabado, mas... Não, acabou, né? Putz. Não te lembro. Impressionante quantas fotos já tiraram em vídeo da Ferrari. A foda aqui de Atlanta é que o cara anda, vai pro box, caminha, volta. Tudo distante. Tudo ofegante, mas agora estamos indo pra top 16. Ah, vocês estão ofegantes, eu tô no Tá shape, bem, né? Zé? Não, tô... Fitness. Tá em forma, Zé. Tá em forma, Zé. Forma de barril, né? Isso aí. Agora estamos chegando para as top 16, os caras fazem a cerimônia. Fizeram ali, botam todos os caras, é legal isso aí. Vamos ver agora. Lugar agora ali, né? Vamos ver. Tem lugar pra sentar mais pra cá agora. Eu acho. Agora de noite é bonito o show aqui. Aqui, ó. Foi o primeiro par aqui, ó. Ah, se atravessou total. Vamos ver se mostra de novo. Ah, vai mostrar o replay, ó. Saiu para um lado e se perdeu para o outro, ó. E o carro tá ali, ó. Chegou a destalonar o pneu atrás, aí eles vão rebocar, por isso que não voltou andando pelo jeito. Agora começou o top 16, que é os 16 carros, 8 pares, né? Segundo round. E pelo jeito os caras fazem realmente isso. Isso aqui agora já é semifinal, né? Já é as etapas mais finais. Oitavas de final, né? Daqui a pouco as quartas de final, semifinal e final. Vamos ver. Vamos lá, mais um round. Oh. Get on his bumper, Jeff. Cara, essa hora da fumaça não tem o que enxergar, olha só. É impossível enxergar. O cara da BMW vermelha lá é muito bom mesmo. É. Segunda lap deles ali, bateram, né? Vamos ver o replay aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Que foi uma música que encostou e não tocou, viu? Ah, tocou, né? Tá vendo? Parece que ele empurrou o outro. Né? Parece, né? Legal. Olha aí, ó. Ah, tá. Nossa. Coming up the hill, very committed. From the strip outside zone 1, coming outside zone 2, coming deeper outside zone 2, but Sorensen. Eles pediram pra ligar os telefones, ó. Olha que legal. Que legal. Cara,
uma coisa tem que tirar o chapéu, os caras fazem um nível de organização assim, animal. E é gostoso de assistir, né? Pelo menos o clima tá ajudando pra caramba, tá? Não fez sol, tá friozinho. E eu acho que talvez essa pista, né, é muito privilegiada porque você enxerga ela inteirinha desse tipo de arquibancada aqui. Uma coisa legal também, assim, eles fornecem um livro com o nome e explicação da categoria de todo mundo, sabe? É uma coisa bem... Olha meus caras, bem rápido, cara. Nossa, muito rápido. Toyota versus Ford. Red Bongo got the blaze and the Norwegian hammer comes out swinging. Rápido, esse livro. O cara do carro, o Supra é muito rápido. Federico agora, a puxada. Remember that chase car can leave before the lights are extinguished. Here comes Ryan Turk, that Rain-X Toyota. G Harper rolls, initiating into that first front flip. Then he does. Ryan Turk. Sim, o Federico não dá muito ângulo, né? Foi difícil ele acompanhar. Eles falaram bastante aqui que foi bem assim, de conseguir acompanhar o líder do campeonato, né? O cara é muito foda, né? Esse cara foi campeão várias vezes já, né? Just based on what Chris said earlier, a couple things. One fundamental UFC game. Ah, olha que legal. Ele tomou uns cones pra lá, uns cones pra cá, mas o adesivo foi até aquele no aerofólio, ficou muito bom. Aí, ó. Ah, o barulho tá legal, hein? Cara, foi bem. In the chase position. Ryan Turk had an amazing lead run, but now in the chase position, how's he going to handle it? He Ó, foi bem, hein, Federico? Foi bem. É, não dá pra ganhar, né? Pelo jeito. Pelo que os caras falaram no comentário, né? Looking at touch and go, sorry, outside zone number 2 to this horseshoe area here. Right, Turk's putting on the pressure, nice and close. Right here as they transition. Federico slowed down, it looks like there. Ryan Turk was able to avoid contact though. All right, there it is, Ryan Turk. Ryan Turk gets the win. Tá certo. O Ryan Turk ganhou então, né? Mas, cara, que legal, Federico, bonito assim, ó.
não fez fiasco, pelo contrário, a melhor vez da vida dele andando aqui. Show de bola. Ó, bandeira do Brasil. Encerramos mais um episódio aqui. Esse episódio de Fórmula Drift, o segundo episódio que eu faço Fórmula Drift de Atlanta. Fiquei muito feliz de vir aqui nessa corrida, de estar presente, da Infotek estar presente, de ter esses 3 carros correndo. Começar um pezinho na Fórmula Drift com um pouco mais de força. Depois de um ano de eu ter vindo aqui nessa etapa no ano passado, quem se lembra do episódio, quem não assistiu, assiste de novo, porque é legal ver o que mudou de um ano. Esse ano a gente já está presente aqui, já está com bastante potencial. E olha, realmente fiquei mais feliz ainda de ter interagido com as pessoas, um monte de brasileiro, aprendi um monte. Tô cada vez gostando mais de drift, quero treinar, quero ver quem é que vai me ensinar. Não sei que carro a gente vai usar, mas eu vou fazer alguma coisa aí, vocês podem esperar. Espero que tenham gostado. Quis trazer bem essa experiência de como é que é vir num evento desse, sentar na bancada, conversar com as pessoas, ver as puxadas, analisar. É um tipo diferente de vídeo, mas eu acho que é legal para compartilhar com muitos de vocês aí. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau. Acho que acabou a Fórmula Drift. A gente tá aqui. Acho que é uma hora, né? A gente tá 1 hora dentro do Tesla, sentado aqui tentando sair do estacionamento, ó, e assistindo Fórmula Drift na tela do Tesla aqui. Mas vamos chegar na final agora, então, já encerrei o episódio, mas vamos assistir a final, ó. Dá pra escutar o barulho lá, mas como a gente tá vendo ao vivo aqui, vamos escutar por aqui. Ah, o Asbo tá melhor. É animal. Já tirou os dois. Tudo difícil de escolher. É, ficou sem internet agora. Enquanto a gente tá aqui, ó, tudo parado, ó. Tudo que é lado. Eu acho que o Asbo ganha. Ó. Ó. O Asbo ganhou então. Bom, tchau. O Asbo ganhou. Vamos tentar chegar em casa.